Antes eu só queria orar. Espírito Santo, nesta noite aqui eu te peço que o Senhor venha sobre nós, abra o nosso entendimento, nos dê a capacidade de entender a sua palavra na medida que cada um precisa de sua porção aqui, Deus. Nós não estamos aqui apenas reunidos para adorar o Senhor, para receber uma palavra, mas nós também queremos responder a essa palavra. E eu oro para que nesta noite aqui, em nome de Jesus, o Senhor ilumine o nosso entendimento. O Senhor ilumine o nosso coração. O Senhor ilumine a nossa fé. Para que a gente saia daqui edificado, Senhor. Para que a gente não saia daqui apenas com uma palavra. Espírito Santo, eu quero te dar liberdade aqui nesse ambiente. Para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Que não seja a minha voz, que não seja o meu falar, que não seja aquilo que eu preparei, mas seja aquilo que o Senhor quer comunicar a cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o texto de Mateus 6, 24, é um texto bastante conhecido. 6, 24. Quem achou? O texto diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora vamos lá em Lucas 16, 13. Lucas 16, 13. 16, 13. Todo mundo achou? Lucas 16, 13 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É como todo mundo sabe o que são evangelhos sinóticos, né? São evangelhos que eles são muito parecidos, mas eles têm contextos diferentes. Se você for olhar o contexto de Mateus e de Lucas, eles no final do versículo, eles falam a mesma coisa, contudo, eles têm contextos diferentes. Agora vamos lá em Tiago 3. Tiago 3. Tiago, de vez em quando, some da minha Bíblia aqui. Bora. Tiago 3, do 3, 11 e 12. Todo mundo achou? Tiago 3, 11 e 12. Olha o que o texto diz. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. E aí você vai falar assim, cara, o que esses textos têm a ver um com o outro? O que esses textos têm em comum? Se você for ler o contexto de Mateus, Jesus vai estar falando que a gente não deve juntar tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. E no final, ele vai falar para que a gente não pode servir a dois senhores, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Lucas, ele vai falar sobre um administrador astuto, em que ele administrava os bens de um senhor, e ele descobrindo que o senhor ia demitir ele, o que ele fez? Ele foi na frente, pegou todas as pessoas que deviam ao senhor e falou, quanto é que te deve? Aí ele ia lá e falava, não, fala que foi isso. E aí Jesus termina o versículo falando a mesma coisa. Lucas 16, 13. Já o verso de Tiago, irmãos, o verso de Tiago era para nós falarmos só sobre isso hoje. Mas esse não é o meu objetivo. Porque o verso de Tiago, se você for ler o contexto, ele vai estar falando sobre o poder da língua. Ele vai estar falando sobre como a língua ela é astuciosa e como ela pode nos conduzir para um caminho mau. E aí Tiago vai terminar dizendo que não existe uma fonte que jorre dois tipos de água. Água doce e amarga. Só existe uma única fonte. Mas, irmãos,
O meu objetivo aqui não é falar do Deus Mamon, que Jesus está falando. Porque esse é o que está por cima do texto. Meu objetivo aqui também não é falar o que Tiago está dizendo sobre o quanto a língua pode nos matar. Nos 3 textos, irmãos, nós vamos ver o mesmo sentido. Não tem como servir a 2 senhores. Não tem como ter um coração dividido. E é sobre isso que eu quero falar. Porque, de forma aparente, os textos eles são muito claros. Se nós só lêssemos esses textos aqui, já sairíamos daqui edificados. Mas tem algo a mais que a gente pode extrair do texto. Tem algo que a gente pode tirar do texto. E nesse sentido, irmãos, o que o texto é bem claro dizer é: só existe 2 caminhos. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos a Satanás. Não tem meio termo, irmãos. Não existe um caminho pela metade. Não existe o purgatório, aonde eu fico em cima do muro e uma hora eu amo a Deus, outra hora eu amo a Satanás. Não existe. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos a Satanás. Aí você fala, cara, é pesado. Mas o texto vai dizer, se a gente serve a um, logicamente nós vamos estar desagradando ao outro. O texto ele é bem claro em relação a isso. Só que, irmãos, a gente pode até ter área na nossa vida que ainda não foi transformada, que a luz ainda não chegou. Porém, irmãos, e o que eu quero dizer com isso? Porque pode ter áreas da nossa vida, sim, que nós estamos flertando, como nós falamos semana passada, ao invés de nós estarmos matando o leão, nós estamos tratando ele como um pet. Mas pode ter áreas da nossa vida que a luz ainda não chegou. E como a luz ainda não chegou, você não vai ser cobrado por isso. Mas a partir do momento que a luz chega para nós só temos 2 caminhos. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Não é uma palavra encorajadora? Porque, irmãos, a Bíblia ela nos dá esse caminho. Se a gente serve um, a gente faz o quê? Deixa o outro com raiva. Só que o seguinte, irmãos, se só existe 2 caminhos, se eu não sirvo a Deus, qual é o outro caminho? Se eu não sirvo a Satanás, qual é o outro caminho? Servir a Deus. O que eu estou querendo bater e enfatizar é que não tem meio termo. Apocalipse vai dizer, Deus vai falar, ou você é frio, ou você é quente. Porque quem é morno será o quê? Vomitado. Não tem meio termo. Com Deus, irmãos, não tem meio termo. Ou é 8, ou é 80. Com Deus não tem 8,5. Não tem 60. É 8 ou é 80. É tudo ou é nada. Amém? E aqui, irmãos, a gente vai precisar entender algumas coisas que o texto vai nos trazer, nos levar a um caminho que eu quero fazer com vocês 4 perguntas que hoje eu quero que a gente saia daqui refletindo sobre essas 4 perguntas. Porque o texto ele vai nos dar essa liberdade de poder falar sobre isso. A primeira pergunta é: quem tem sido o meu Senhor? A segunda pergunta é que, se a gente for olhar no âmago dos 3 textos, nós vamos ver: quem tenho amado? A terceira pergunta é: a quem eu tenho me apegado? E a última pergunta é: os frutos da minha vida estão confirmando quem é o meu Senhor? Quem eu amo? E em quem eu me apego? Vocês entendem que o texto ele vai muito além de dizer... Eu poderia chegar para vocês aqui e falar, irmãos, é o texto que todo mundo usa para falar sobre contribuições. Ah, se você ama o dinheiro, o texto, Jesus, primeiro contrário que Jesus não está falando sobre riqueza ou pobreza. Jesus está falando de um Deus. Mas esse não é o objetivo.
Então, a primeira pergunta que eu quero tentar responder com vocês aqui e questionar para nós e que você faça esse questionamento é: quem tem sido o meu Senhor? Você vai ver que o texto de Mateus e Lucas, ele vai comparar a relação de escravo e de senhor. Por quê, irmãos? Porque o escravo é aquele que ele não tem vontade própria. O escravo é aquele que ele vive para servir aquele que ele serve. Ele vive para agradar o seu senhor. O escravo, ele não tem vontade. Volta lá até em Lucas 16. O escravo não tem vontade. O escravo, ele é guiado pelo seu senhor. 16:13, tá? O escravo, ele é guiado pelo seu senhor. Ou seja, o escravo, ele não tem vontade de ir para lá, de ir para cá. Ele não tem vontade, irmãos. A vontade dele é a vontade do seu senhor. O escravo, ele vive para isso. O escravo, ele vive para agradar, para satisfazer os desejos do seu senhor. Por isso que Jesus vai dizer no texto: nenhum servo pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar a um e amar o outro. Não tem como, irmãos, não tem como a gente ter dois patrões. Por quê? São cabeças diferentes, cada um pensa diferente. Vamos trazer para o contexto do evangelho. Um chama para entrar pela porta estreita, para carregar a sua cruz. O outro chama para entrar pela porta larga, para satisfazer os desejos do nosso coração. Olha o que Satanás fez para Jesus quando na tentação. Ó, tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Não tem como, irmãos. Ou a gente vai servir a um, ou a gente vai servir a outro. Aqueles que são servos de Jesus, irmãos, não vão na direção deste século. Porque o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. O Deus desse século tem cegado o entendimento de irmãos preciosos. Os Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas para não ouvir o evangelho. O Deus desse século está acabando com igrejas. Está derrubando líderes, pastores. Então, irmãos, o meu chamamento para nós aqui é que uma escolha precisa ser feita. E você vai falar: irmãos, mas eu sou crente. Mas uma escolha precisa ser feita, irmãos. Quando a gente segue Jesus, irmãos, todo o resto precisa morrer. Não tem como seguir a Jesus e continuar com os pensamentos, com práticas, com ideologias seculares, irmãos. Não tem como. Se a gente tentar servir aos dois senhores, irmãos, nossa lealdade ela vai ser dividida. Não precisa abrir, não. Olha o que 2 Timóteo 4 vai dizer. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Você sabe quem era Demas, irmãos? Demas era um cooperador de Paulo na obra. Demas era aquele cara que em Filipenses, Colossenses, vai ter o nome dele lá, porque ele cooperava na obra, ele ajudava, ele era crente, irmãos. Mas no final da sua história, Paulo vai dizer que Demas, amando este mundo, algumas versões vão dizer, amando o presente século, ele abandonou a fé. Ele abandonou a fé, irmãos. Por quê? Porque ele amou o Deus deste mundo. E aqui, irmãos, Demas revelou de fato quem era o seu Senhor.
E isso que eu estou chamando a atenção para nós aqui, irmãos. Podemos estar dentro da igreja, podemos estar fazendo atividades, mas quem é o Senhor do meu e do seu coração? Porque nós podemos sim continuar a viver, passar 10, 20, 30 anos servindo na obra, mas no momento de sermos chamados, vamos amar mais este mundo, mais o Deus deste mundo, do que Jesus. Como eu falei, Demas muito possivelmente estava com o coração dividido, irmãos. Por que eu implico nisso? Porque eu penso que se o cara entrou, ele começou no caminho certo, ele começou seguindo o evangelho, ele começou, e ele lá no final da sua história, ele abandonou o evangelho para viver as coisas deste mundo, com toda certeza, irmãos, ele estava flertando com este mundo. E aí você vai falar assim, tá, mas como é que isso se aplica à minha vida? Eu vivo uma vida de boa, eu vou para minha casa, eu vou para a igreja, eu vou para o trabalho. Como é que eu flerto com as coisas deste mundo? Nós podemos flertar com as coisas deste mundo de muitas formas. Nós podemos amar este mundo de muitas formas. Nós podemos amar este mundo, sabe como? Colocando os nossos sonhos acima de Deus. Esta é uma forma de flertar com esse mundo. Outra forma de flertar com esse mundo é a gente querer coisas que Deus não projetou para nós. E a história de Demas, irmãos, é muito triste. Porque alguns estudos eles vão revelar que ele pode ter amado o estilo de vida mundano, ao invés de ter amado o estilo de vida cristão. E tudo bem, irmão, sabe por quê? Porque naquela época, sabe o que acontecia? Perseguição. Talvez ele só não aguentou a perseguição. Talvez ele só não aguentou as pessoas querendo... Paulo estava preso por causa do evangelho. Só que Paulo vai dizer, amando este mundo, ou seja, não foi só pela perseguição, irmãos. Porque se fosse só pela perseguição, Paulo tinha dito, Demas não aguentou a perseguição, não aguentou as lutas, as adversidades, e ele pulou fora do barco. Mas o pular fora do barco, Demas podia ter continuado sendo cristão. Demas podia continuar ter continuado no evangelho. Mas ele se entregou ao amor deste mundo. Ou seja, Deus não era o Senhor do coração dele. E aí a pergunta que fica para mim e para você aqui é: quem tem sido meu Senhor? Quem eu tenho servido, irmãos? Quem eu tenho servido? De novo, não há como servir a dois senhores. Irmãos, e aí é por isso que eu falo assim, essa palavra seria para quem é descrente, né? Poderia ser, mas não sabe por que ela se aplica para nós? Porque às vezes nós achamos que porque nós jejuamos, porque nós lemos demais a Bíblia, porque nós oramos, às vezes nós achamos que por causa disso Jesus é o Senhor da nossa vida. Às vezes a gente até expulsa um demôniozinho, igual eu falei semana passada aqui, né? Às vezes a gente até dá um chaba. Mas isso, irmãos, não quer dizer que nosso coração está submisso ao senhorio de Cristo. Não quer dizer. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui para nós, irmãos. Será que o meu coração e o seu coração não está dividido? Será? Vou te dar 2 segundos para você pensar na sua vida. Pense, irmãos. Quais áreas da sua vida, de fato, elas estão submissas totalmente ao senhorio de Cristo? Ou será que nós estamos submissos parcialmente? Ou será que nós estamos submissos só naquilo que nos convém? Só naquilo que é leve, é fácil? Irmãos, eu até anotei aqui, o quanto meu coração não está dividido entre Jesus e o mundo, as coisas deste mundo. O quanto as minhas vontades são submissas a Jesus. É isso que define se Jesus é o meu Senhor. Não é o quanto eu oro, irmãos. O quanto você ora, bom, massa. Mas não é isso que vai definir o senhorio de Cristo no seu coração. Ele vai o quê? Ele vai trazer, porque a Bíblia vai falar, né?
que a gente vai ser edificado pelo evangelho, pelo ouvir, né? E pelo ouvir o que? A palavra. Mas não é isso que define o senhorio de Cristo sobre nós. Amém? Então, anota essa pergunta aí para você refletir durante a semana. Quem tem sido o meu Senhor? A segunda pergunta. Quem tenho amado? Olha o que o texto diz. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro. Você vai ver que no texto de Lucas e de Mateus, ele vai deixar claro aqui que o problema central, irmãos, não é o servir somente, mas é o amar. Jesus não diz apenas sobre o servo sobre dois senhores, mas ele diz que há de odiar a um e amar o outro. Estão entendendo? Por que vocês estão quietos? Fala igual a Lucas. Acabou glória. Acabou glória. Cadê o glória, irmãos? Porque, irmãos, a lógica, a matemática, ela não erra. Qual é o contrário do amor? O ódio. Qual é o contrário do ódio? É o amor. Ou seja, se eu amo um, eu odeio o outro. Agora, se eu odeio um, eu amo o outro. Ó, pra você ver que pesado. Jesus não chama atenção apenas para o ato externo, irmãos, mas para o nosso coração que sempre escolhe amar alguma coisa. O nosso coração, ele sempre vai buscar amar alguma coisa, irmãos. Ele sempre vai buscar ter algo para olhar e falar, cara, eu amo isso. E não tem problema eu amo, não é sobre isso, tá? Mas eu estou falando de amor, de devoção, daquilo que você mata e morre por aquilo. Então, aqui está o ponto central, irmãos. O amor vai definir quem é o nosso Senhor. Se eu amo o presente século, quem é o meu amor? Quem é o Deus desse século? Se eu amo as coisas, se eu amo o Evangelho, quem é o meu Senhor? E eu estou submisso ao senhorio de Cristo? Deus, Jesus é o meu Senhor. Consequentemente, Ele é o meu amor. Então, o ponto central aqui, irmãos, o que vai definir quem é o meu Senhor é aquilo que eu amo. E aí eu poderia dar diversos exemplos aqui. O que eu mais amo, irmãos, governa as minhas decisões. Vocês governa aqui. Irmãos, aquilo que eu amo, ele vai governar as minhas decisões. Aquilo que eu mais amo vai moldar as minhas prioridades, irmãos. Aquilo que eu mais amo vai direcionar meu tempo. Aquilo que eu mais amo vai influenciar meus pensamentos. Então, irmãos, olha para você ver a importância da gente até estar ligado naquilo que o nosso coração está amando. E pode até ser um amor lícito, irmãos. Até pode ser nossos filhos, pode ser nosso cônjuge. Até porque Jesus vai falar o quê? Aquele que não deixar pai e mãe, filhos, não é digno de mim. Então, irmãos, o que eu mais amo governa as minhas decisões, molda as minhas prioridades, direciona o meu tempo e influencia meus pensamentos. E aí, irmãos, aqui, ó, Jesus aqui em Lucas, ele não está condenando o dinheiro, irmãos. Ele não está falando que quem é rico é do mal, como muitos já falaram aí por aí, né? E aí fazem votos de pobreza, porque diz que... Não é isso que Jesus está falando, irmãos. O que Jesus está combatendo aqui é o amor e ser possuído por esse negócio chamado dinheiro. Porque o trenzinho que derruba a gente.
Mateus 19, irmãos, vai nos contar a história do jovem rico. Vocês lembram? Ele chegou lá, todo pomposo. Ah, é porque eu cumpro a lei, eu faço isso, eu respeito meu pai, eu respeito minha mãe. Aí Jesus falou assim, tá, pega tudo que tem e dê aos pobres. Aí ele, não é bem assim. Naquele momento, irmãos, Jesus revelou quem era o Senhor e quem era o Deus dele. E aqui nós estamos dando o exemplo do dinheiro, né? Porque o texto está sendo bem claro em relação a isso. Mas existem milhares de coisas na nossa vida que pode ser um Deus. João Calvino, irmãos, ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Significa que a nossa natureza, irmãos, tende a colocar coisas no lugar de Deus. A nossa natureza tende a amar coisas mais do que a Deus. Esse é o aspecto do pecado influenciado em nós, irmãos. É por isso que eu trago essa palavra para nós. Porque nós podemos cair no erro de Demas. Mas não vamos, amém? E aí, irmãos, eu quero alertar os irmãos aqui para um risco que a gente pode correr. Nós podemos estar amando um Deus que nós criamos, a nossa imagem e a nossa semelhança, achando que é o Deus verdadeiro e único. Porque o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus que nós criamos, ele é um mocinho carinhoso. O nosso Deus que nós criamos, ele não confronta o nosso pecado. O nosso Deus, ele entende. Foi só uma falha. Foi só um pecadinho. Porque o nosso Deus é fraco. O nosso Deus, que eu digo, é aquele que a gente cria. Ele é fraco. Por quê? Porque ele é a nossa imagem e a nossa semelhança. Não o Deus verdadeiro, todo-poderoso. Mas o Deus que nós criamos, o ídolo Deus que nós chamamos de Deus, e muitas vezes nós criamos até um Jesus. Olha o que Marcos 12:30 vai dizer. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Jesus está concatenando todos os mandamentos em dois aqui. E o primeiro ele vai falar, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. 32. E o escriba lhe perguntou, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além de ti. Irmãos, temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós podemos estar correndo o risco de estar criando um Deus, a nossa imagem e semelhança, e adorando esse Deus, e respondendo e amando a esse Deus, como se esse fosse o Deus de Israel, como se esse fosse o Deus da Bíblia. Olha que perigo, irmãos. Por isso a pergunta, será que temos amado o Deus verdadeiro? Ou será que nós temos amado o Deus que nós criamos? Porque é muito fácil criar um Deus, irmãos. É muito fácil criar um Deus. Voltando à ideia dos dois caminhos, só há dois caminhos, irmãos. Se eu estou adorando ao Deus que eu criei, logicamente eu não estou adorando o Deus verdadeiro. Se eu não estou adorando o Deus verdadeiro, logicamente eu estou sendo um idólatra. Então, se eu amo um outro Deus que não é o Deus verdadeiro, eu estou amando a quem? Tá vendo? Quando você começa a fazer a equação, você começa a perceber que a coisa começa a ficar mais estreita do que ela já é. Por isso que nós precisamos vigiar o tempo inteiro.
Por isso que eu falei na semana passada sobre o diabo andando a nosso derredor. E às vezes, irmãos, o diabo está ali rugindo, mas com palavras doces. Na semana passada eu falei sobre o leão rugindo com força, né? Mas talvez ele está rugindo e ele está soprando palavras doces para nós. E nós chamamos isso de voz do Espírito. E a gente até chaba. Acabou glória, hein? Amar qualquer outro Deus ou qualquer outra coisa é odiar o Deus verdadeiro. Por isso, irmãos, se a gente ama um, a gente odeia o outro. E aí vai a pergunta: o que ocupa o lugar de maior amor no seu coração e no meu? Eu já amei mais o ministério do que a Deus, irmãos. Eu já contei isso aqui várias vezes. Eu já amei mais a obra de Deus do que o próprio Deus da obra. E aí eu ouvi de Deus, né? E que eu não o amava. Olhando para esse texto, se eu não o amava, consequentemente eu o odiava. Porque não tem outro caminho. Terceiro, estamos terminando. A quem tenho me apegado? Volta lá até Lucas 16, 13. Qual é a ideia? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Jesus vai falar sobre senhorio. Jesus vai falar sobre um coração de amor. Mas Jesus também vai falar, ou se há de chegar a um e desprezar a outro. Outras versões vai falar sobre apego, aproximar-se. É o que ele está dizendo ali, ó. Vai se achegar a um e vai desprezar o outro. Quer ver? É porque esse exemplo não é bom. Mas é como se o seguinte, vou pegar aqui, é como se aqui fosse uma pessoa, aqui fosse outra pessoa. Quando eu me achego mais a essa pessoa, consequentemente, na medida que eu vou me achegando mais, a tendência é que aquela pessoa ela vai ficando de lado. E ela vai se sentindo o quê? Desprezada. É isso que o texto está dizendo aqui. Na medida que nós nos chegamos mais a Deus, mais desprezamos Satanás. E talvez, irmãos, a gente até não abrace e se achegue a Satanás, mas a gente não se achega tanto a Deus. A gente fica nesse meio caminho. E esse meio caminho é perigoso, porque se nós não estamos achegando a Deus, nós estamos o desprezando. E o apego, irmãos, aqui fala de dependência emocional, mas também fala de segurança. Aquilo que nos apoia, irmãos, se torna o nosso Senhor funcional. Sabe aquela parada, tipo assim, sabe aquela situação que fala assim, cara, isso é uma muleta na vida de fulano? É tipo isso. Só que com Deus não é muleta, né? Mas é tipo isso. Eu peguei esse exemplo só pra gente ser mais didático. Mas aquilo que a gente se apoia, irmãos, torna o nosso Senhor. Por quê? Porque imagina um cara que ele não tem uma perna e ele precisa de uma muleta para andar. Ele vai conseguir andar sem a muleta? Não. Então aquela muleta para ele é algo necessário. É algo que leva ele para onde ele precisa ir. Então é um Senhor, entre aspas, na vida dele. Aqui é de uma forma metafórica o que eu estou dizendo. Mas aquilo que nós nos apegamos é o que vai tornar o nosso Senhor funcional. Só que muitas vezes, irmãos, isso não é visível para nós. Porque nós chamamos isso de segurança, nós chamamos isso de financeiro, nós chamamos isso de aprovação, nós chamamos isso de conforto, de controle. E aí vai passando, a boiada vai passando. Então, irmãos, o problema aqui, que Jesus está falando aqui sobre Deus e Mamon, não é você ter dinheiro.
Mas é precisar disso para viver. Aí você fala assim, mas eu não preciso de dinheiro para viver. Não, irmãos. Você precisa de Jesus. O recurso é uma consequência. Só que o que a gente tem feito? A gente tem colocado o recurso na frente. Aí, tipo assim, ó, depois que der, eu vou para Jesus. Quantos irmãos que a gente vê que quando está na pindaíba, irmãos, se apega a Deus. Aí na hora que recebe a bênção, não tem tempo. Não dá mais, ó. Ó, irmãos. Não, ó. Calma aí que eu tô, sabe? O problema não é a gente ter, irmãos, mas é isso se tornar o nosso Deus, o nosso Senhor. É isso ser primeiro do que Deus. Então, irmãos, o apego revela aonde está a minha confiança, irmãos. Se eu confio mais no meu dinheiro, se eu confio mais no meu controle, eu estou dizendo que aquilo é o meu Deus, aquilo ali pode me suprir e aquilo pode fazer algo por mim. É isso que eu estou tentando dizer aqui para nós, irmãos. E isso revela a idolatria do nosso coração. Porque aqui Deus está sendo, aqui o texto, Lucas está sendo bem, Jesus está falando muito, muito claramente. Não pode se servir a Deus e a outro Deus. Eu vou ampliar, porque Jesus está falando aqui de Mamon, mas eu quero ampliar, porque Mamon aqui é um Deus. Mas qual é o Deus que talvez nós estamos amando, servindo e nos apegando mais do que ao Deus verdadeiro? Ô, irmãos, podemos dizer que amamos a Deus, que Ele é nosso Senhor, mas o nosso apego revela de verdade o nosso coração. Aquilo que você se apega mais revela de quem você ama mais. Tá agoniado, irmã? Você tá assim. Você tá assim mexendo na cadeira. Prepara os intercessores aí. Tem uma salinha ali no fundo, lembra da salinha? É só para descontrair, irmãos. Vocês estão muito tensos. Vou te levar na salinha ali no fundo. E aí volta a pergunta, irmãos. Será que temos nos apegado mais a qualquer outra coisa do que a Deus? Porque se estamos nos apegando a qualquer outra coisa que não seja a Deus, nós estamos o desprezando. E aí volta. Em quem ou em que temos nos apegado? Tarefinha de casa, irmãos. A última pergunta agora. Porque eu falei sobre senhorio, foi? Falei sobre amor, falei sobre apego. Só que tem uma coisa, que é o texto de Tiago. Vai ter, ajuda ali. Que é o texto de Tiago. Que o texto de Tiago vai falar sobre o quê? Se você for olhar, vai falar sobre frutos. Porque assim, irmãos, quando a gente fala aqui, ó, é tudo que eu falei aqui, vai ser meio que subjetivo, concorda? Tiago 3, 11 e 12. Tiago 3, isso. Porque tudo que eu falei aqui pode parecer subjetivo, irmãos. Não pode? Pode parecer uma coisa que talvez cada um aqui pense de um jeito e cada um aqui vai refletir de um jeito. Mas aqui, ó, o que Tiago vai dizer? Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? E Tiago traz aqui a imagem de uma fonte. Ele diz que dessa fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou é doce ou é amarga.
E ele também vai trazer a figura de uma figueira. Vai lá no 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeite? Azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O que Tiago está confrontando aqui, irmãos, é a nossa incoerência espiritual. E a duplicidade do nosso coração, muitas vezes. E aí eu respondo para vocês, por isso que eu fiz essa conexão de uma coisa com a outra. Porque o que Jesus está falando era basicamente no poder, na questão espiritual, de você servir a dois senhores e tal. Só que essas questões espirituais, elas vão respingar, resvalar no nosso exterior. E o que está dentro, irmãos, inevitavelmente se manifesta para fora. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, se dentro de mim há água doce, o que vai jorrar de mim é o quê? Água doce. Se o que está dentro de mim é uma água amarga, o que vai jorrar é o quê? Uma água amarga. Por isso, não podemos servir a dois senhores, não podemos amar a dois senhores, porque cada um tem um caminho, cada um tem uma vontade, cada um tem um desejo, e cada um quer algo que é diferente e totalmente oposto. Tiago, e eu sugiro que vocês leiam esse capítulo inteiro, Tiago vai sugerir aqui, irmãos, que ele vai falar sobre o poder da língua e que como isso se manifesta, irmãos, para fora. Aquilo que está dentro se manifesta aqui, ó. E tá aí um povo que tem um negócio mais felina na terra, é o tal do crente. O crente é igual tia Fifi, as donas Fifi. Sabe aquelas donas Fifi das antigas que ficavam na rua fofocando e você quer a fulana? Irmãos, um dia vamos estudar esse texto de Tiago aqui, porque é pesado. Tiago bate mesmo. Só que Tiago vai trazer uma coisa, sabe o quê? Ó? Que a raiz dessa coisa externa está onde? Dentro do coração. Lembra que eu falei lá? Dois senhores, não é possível. Porque se a gente ama um, a gente odeia o outro. Então, se o meu coração eu amo a Deus, com toda certeza, aquilo que vai jorrar de mim vai ser o quê? O amor de Deus. Mesmo que seja em correção. Mas, se eu estou cheio de mim, se eu estou amando o outro Deus que eu criei, vamos chamar assim, o que vai sair de mim é água salgada. Então, o fruto denuncia quem é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o ponto aqui que eu quero chegar. Porque se nós olharmos para... E aí a pergunta que é a pergunta que eu fiz nessa última pergunta é: será que o meu fruto está confirmando quem é o meu Senhor? Que o meu Senhor é o Senhor? Será que o meu fruto está confirmando que eu amo a Deus? Será que o meu fruto está mostrando que eu sou apegado a Deus? Pesado, irmãos. Não é possível, irmãos, termos duas fontes dentro de nós. Ou Cristo governa tudo, ou quem governa é outro Deus ou outros deuses. Não tem meio termo. Lembra que a Aline trouxe como é que fala, meu Deus? O resumo lá da mesa que nós tivemos com o Christian? Não tem dois caminhos, irmãos. Ou a gente se submete a Deus, ou a gente resiste a Ele. É a mesma lógica aqui. Ou a gente ama a Deus, ou a gente o odeia. Então, irmãos, qual é o fruto que as pessoas têm visto em nós? E aí eu vou concluir aqui.
O evangelho, irmãos, não é sobre dividir a vida com Jesus. É sobre entregar tudo, completamente tudo, ao seu senhorio. O que eu estou dizendo é, o evangelho não nos permite ter um coração dividido. E eu vou dizer, o problema muitas vezes não é o nosso comportamento, irmãos. É quem tem sentado no trono do meu e do seu coração. Porque aquele que senta no trono do meu coração vai definir o meu comportamento. Só que o que muitos crentes estão querendo fazer? Mudar o seu comportamento exterior, mas deixar Satanás tronando o seu coração. Mas é o contrário, irmãos. O evangelho é Cristo sendo o Senhor, sentando no trono do meu e do seu coração, para a partir daí o nosso comportamento ser transformado. Não é sobre parecer servo, irmãos, mas é sobre ser governado. Jesus, irmãos, Jesus, ele não é apenas o nosso Salvador, irmãos. Talvez se você perguntasse quem é Jesus para você, você vai falar assim, ele é meu Salvador. Mas Jesus também é o meu e o seu Senhor. Porque há uma diferença, irmãos. O ser Salvador é aquele que morreu na cruz, se entregou por causa do meu e do seu pecado. Mas se Jesus fosse só isso, acabava aí. Mas ele não é só o meu Salvador, ele também é o meu Senhor. E como meu Senhor, eu sou o seu servo. E como seu servo, é ele que governa a minha vida e o meu coração. Mas muitos irmãos estão vivendo apenas com Jesus Salvador. Porque não querem se comprometer com Jesus Senhor. Porque o Jesus Senhor, irmãos, é abrir mão de si mesmo. O Jesus Senhor pede para carregar a cruz. O Jesus Senhor diz para você dar outra face. O Jesus Senhor diz para você perdoar. O Jesus Senhor pede para você entregar tudo. O Jesus Salvador morreu na cruz, irmãos. Está consumado. Está consumado. Mas o Jesus Senhor, ele governa a nossa vida a partir do momento que a gente o recebe. Amém? Então, irmãos, Jesus não deseja metade do meu e do seu coração, e nem uma devoção parcial ou uma obediência seletiva. O que é obediência seletiva, irmãos? Lembra? A gente sempre fala sobre isso. Lembra lá no Antigo Testamento, quando foi falado para o povo hebreu comer o cordeiro, e aí Deus ordenou o seguinte: vocês não vão deixar nada, nenhuma parte do cordeiro vai se perder, vocês vão comer todo o cordeiro. E o que é uma obediência seletiva? Eu só como a parte que eu gosto. Na sexta-feira nós comentamos sobre como a mesa revela o nosso coração, né? E às vezes você vê na mesa como as coisas revelam o coração. Nessa parte. Porque você pensa assim, você olha alguns irmãos assim, você vê que eles só comem aquilo que é gostoso, que eles gostam. Mas aquilo que é ruim, para mim, e muitas vezes a gente faz isso com o evangelho. A gente só come a parte que nos favorece. Só a parte do você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você tem uma promessa. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você nasceu para ser uma bênção. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Mentira. O texto não garante isso. Mas na hora que fala assim, ó, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Peraí. Tá pesado demais. Ama o seu irmão como a ti mesmo? Não, Senhor. Mas aí é tão chato. Ixi, a Aline tem hora que misericórdia. E Elisandra? Meu Deus.
Toda reunião me dá um medo, acho que ela vai me bater. Brincadeira, tá? Mas você é um amor, irmão. O evangelho está te transformando. Essa parte a gente não quer, porque dói. Olha Deus falando, ó. Final, estamos fechando, final agora, ó. No final, irmãos, não vai ser aquilo que a gente disse, aquilo que a gente pregou, aquilo que a gente aparentou, mas vai ser realmente quem a gente serviu, quem governou a nossa vida e em quem nós confiamos. No final, é isso. Não adianta eu tentar me esquecer. Brincadeira. Não adianta você fugir de si mesmo, irmão. Não adianta você se esconder de você mesmo. Não adianta você se esconder de Deus. Por quê? Se eu vou para o mais alto monte, lá Ele está. Se eu vou para o mais profundo do oceano, ali Ele está. Então, igreja, a gente precisa estar atentos a isso. Porque muitas vezes nós podemos estar sim com o nosso coração dividido, achando que nós estamos sendo governados e o Senhor está sendo o Senhor do nosso coração. Às vezes nós estamos aqui na comunidade, trabalhando, fazendo um bocado de coisa, ou às vezes não fazendo nada. Mas não é sobre isso. Não é a obra que nós estamos construindo, que nós estamos edificando, que vai definir se Jesus é o nosso Senhor, não. Não é isso não, irmãos. Você acha que o povo lá fora está ligando? Não, irmãos. O que vai definir o senhorio de Cristo é o quanto eu estou submetido à sua vontade e ao seu evangelho. É o quanto ele tem o meu coração. É o quanto eu pertenço a ele. É o quanto eu o amo. É o quanto eu sou apegado a ele. Porque nos dias maus, irmãos, nós estávamos falando aqui, né? Essa semana foi tão difícil. Mas nós caímos no erro, irmãos. E podemos pecar, sabe o quê? Em idolatrar os tempos difíceis. Nós podemos cair no problema de achar que o problema difícil é que vai definir quem nós somos. Obrigado, Jesus, estou terminando. Não é isso, irmãos. Estejamos atentos e alertas. Fica com essas perguntas. Pode cortar ali. Fica com essas perguntas. Em nome de Jesus. É bom tu ir logo, Kel. Vai chover.